Olá pessoal, tudo bem? A partir de agosto foi implantado na grade da TV Alemes o programa Fazendo Arte, dedicado às artes em geral, sempre com documentários mostrando histórias de artistas regionais e movimentos criados para valorizar a arte em Mato Grosso do Sul. Na edição de agosto, a artista homenageada foi a arquiteta e muralista Natasha Iká, que desde 2013 se dedica profissionalmente ao grafite, aos murais e às projeções mapeadas. Há 20 anos, ela também trabalha com animação gráfica, montagem e artes digitais em geral. Vamos ver. Natasha Iká é formada em Web Design e Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas Web pela UCDB e em Arquitetura e Urbanismo pela UFMS. Há 20 anos trabalha com animação gráfica, montagens e artes digitais em geral, sendo que desde 2013 se dedica profissionalmente ao grafite e aos murais. Filha do pianista Aécio Flávio Miranda e da artista plástica Lourdes de Figueiredo, Natasha começou a grafitar aos 15 anos. Eu fui muito tempo profissional de vídeo, né? Muito tempo. Então, por mais que eu venho desenhando todo esse tempo, mas profissionalmente as pessoas só conheciam meu trabalho de vídeo. Quando eu estava fazendo a segunda faculdade, eu fui fazer estágio na casa de ensaio. Eu já era formada em web design. Foi lá que despertou o grafite de novo, porque eu fui dar aula de arte digital e as crianças não tinham computador, demorou a chegar 6 meses e eu tinha que dar aula para aquelas crianças e não tinha o que fazer. Daí eu perguntei para a Laís se eu podia inventar alguma moda. Aí ela falou que podia, aí eu fui, comprei spray e taquei as crianças na parede, comecei a ensinar, entendeu? E aí começou a voltar. Foi o primeiro, vamos dizer assim, workshop que eu dei, né? Foi bonito, teve um pato patológico, que é um cara de Bonito, mas que está em São Paulo, foi dar um workshop de grafite lá no Festival de Inverno. Eu estava lá. Aí eu resolvi fazer, daí me animei mais ainda com a história. Aí voltei pichando geral, assim, né? Grafitando. Não sou do movimento hip hop dessa galera, não. Foi muito solitário, foi muito particular meu encontro com o grafite. E aí eu fui para arquitetura. Na arquitetura tem os workshops que a gente faz início do ano com os calouros, né? Então cada aluno que tem alguma habilidade ensina, né? E eu fui e fiz de spray. E aí a gente fez vários workshops lá e as pessoas começaram a me conhecer. A Natasha é uma amiga querida, uma das pesquisadoras mais produtivas do Algoritmo, que é o nosso grupo de pesquisa em arquitetura digital lá da UFMS. Ela foi nossa aluna, então, no curso de arquitetura e urbanismo, e também tive o privilégio de orientar o TCC que ela produziu e que desenvolveu uma espacialidade em Tensegrity e também utilizou o videomapping para constituir uma espacialidade híbrida que discutia várias questões da psique humana, tentando simular aspectos de várias doenças, como, por exemplo, a depressão e a ansiedade. Então, isso já dá uma ideia da capacidade produtiva dela. Como pesquisadora, nós desenvolvemos também no Algoritmo uma série de ações no espaço público, como, por exemplo, as ações de videomapping, no festival em Corumbá e também aqui em Campo Grande. Mais recentemente, fizemos uma produção muito bacana ali na estação, na fachada da estação, e participando de um filme do Teatro Imaginário Maracangalha. Então, a Natasha é alguém que eu gostaria de estar sempre por perto, produzindo conjuntamente e desenvolvendo atividades, porque ela é essa artista multimídia super talentosa e eu desejo a ela todo o sucesso do mundo. Pinel, o trabalho de conclusão de curso, também foi apresentado em outubro de 2018 no Marco, Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul, quando Natasha Iká organizou a intervenção F5 Atualizando. Na exposição Face to Face de 2015, realizada no Instinto Food Truck em Campo Grande, Natasha criou obras feitas em papel, com spray, inspiradas em perfis aleatórios do Facebook. Um ano depois, numa exposição na Plataforma Cultural de Campo Grande, retratou animações que mudavam instantaneamente de lugar.
Além disso, as pistas de skate dos municípios de Amambai e São Gabriel do Oeste foram grafitadas pela muralista. Projeção mapeada é você projetar algo, mas determinar aonde você quer projetar. Não é um quadrado que você projeta uma figura sinuosa, você está projetando num prédio, você quer projetar só as janelas, por exemplo, você faz brincadeiras só nas janelas. Então, você determina o que e onde, o que você quer mexer com isso, entendeu? Então, legal. Você pode transformar muita coisa, trabalhar com várias linguagens, dar várias significações. Eu uso ela dessa forma, como intervenção, como algo artístico, como algo de balançar com o meio social. Porque o mapeamento, a intervenção, ela é chamativa, ela é poderosa, ela é potente a hora que ela aparece. O muro é uma delícia, o muro te cansa, é uma entrega muito grande, né? Quando você começa a fazer um muro, vem uma adrenalina muito grande, assim, um desafio muito grande, sei lá. E, ao mesmo tempo que é só um muro que você pode pintar e tampar, ele não é um papel que você não gostou errado. É uma superfície para mim, tá? Para mim isso. Cada um capta aquilo que consegue, né? Aquilo que o seu repertório de vida é capaz de captar e conectar. Eu acredito que tenha pessoas que não se dialogam com nada, né? Que são impermeáveis às coisas, né? Mas a minha experiência e vivência de ver as coisas que eu projetei, os muros e tal, eu percebo, sim, grande interação. Nesta retrospectiva sobre as edições do programa Fazendo Arte, exibidas em 2021, agora você confere o trabalho do artista visual Alain Vilar, que utiliza itens da natureza para compor as suas obras, como bordados com linha e agulha em folhas secas e esqueletizadas, além de pinturas com tinta acrílica em penas, asas de borboletas, besouros, escorpiões e em cascas de urucum. As imagens são de flores e animais da fauna e flora. As cores fortes e vibrantes são características da obra desse jovem artista sul-mato-grossense. Confira! O bordado em si, há alguns anos eu estava vendo o movimento do bordado de forma mais artística. Só que o bordado no tecido, depois vi bordado no tule, então já estava me chamando a atenção. Aí depois eu comecei a fazer alguns testes em folha, só que mais focado numa técnica que chama escultura em folha, que são recortes que você faz na folha, e aí quando você coloca contra a luz, aí forma uma imagem. E fiquei focado nisso durante um tempo. E aí eu comecei a ver algumas artistas, eu já tinha visto algumas artistas que faziam bordados, só que eram bordados mais tradicionais, bordados que tem os bordados tradicionais com pontos, e são coisas que eu não tenho muito domínio, assim, não conheço tanto os pontos de bordado e tudo mais. E aí eu comecei a ver o movimento de um bordado mais realista, que é da técnica de pintura de agulha, bordado livre. E como eu já tinha feito esse trabalho na folha de recorte, e já estava com essa questão de ver os bordados de forma mais artística, eu comecei a me arriscar. Vai fazer um ano agora, foi no meio do ano passado, que eu comecei a testar esses bordados em folha seca. E a partir disso, foram vindo várias outras ideias. Então, depois de como eu sempre fui muito curioso, gostei sempre de testar as coisas, depois de um mês, assim, que eu estava bordando em folha seca, eu já falei, tá, ok, já estou meio enjoado disso. O que eu posso fazer além disso? Assim, queria sempre estar pesquisando coisas novas e testando outras coisas. Aí eu comecei a fazer os bordados na folha esqueletizada, que são folhas mais, parecem rendas, que é só o esqueleto da folha, então são mais frágeis. Aí depois disso eu comecei a fazer os bordados com mais volume, movimento, aí que veio a ideia de fazer a arara que abre a asa, toda bordada em camadas. Aí, quando eu voltei para a folha seca, eu voltei misturando as técnicas, então comecei a bordar na folha seca e depois fazia os recortes atrás, então fiz essa composição. Aí comecei a bordar em pétala de rosa, comecei a bordar em asa de borboleta, comecei a bordar em penas. Então, sempre que eu conseguia fazer alguma coisa, eu pensava, e agora? Como que eu posso dificultar a minha vida? O que eu posso fazer agora para dificultar um pouco mais? E aí eu gosto de exaltar isso, assim, da fauna e da flora aqui do nosso estado. Justamente por serem coisas que eu tenho como referência desde muito pequeno. Sempre gostei muito de estar em contato com a natureza
de estar pesquisando e observando os animais, tanto que era isso que eu fazia quando eu era pequeno, que eu desenhava as vacas, os bois, cavalos, tudo no chão. Então é algo que sempre esteve frequente, assim. Antes eu desenhava mais, só que mesmo no desenho, eu sempre colocava características aqui do estado, tanto de alguma vertente assim indígena, Caduel e tudo mais, terena, eu sempre colocava algum elemento. Tinha algumas índias que eu fazia que eram mais psicodélicas. Então, e como eu gostava de testar e de combinar estilos, então tinha trabalhos que eram mais psicodélicos, porém tinha um elemento mais realista. Então, eu sempre fiz essas misturas, assim. Eu nunca vi ninguém bordando na folha. Então, foram testes, assim, de início. E a primeira folha que eu bordei foi na folha seca, foi uma cobra coral. E eu lembro, assim, que eu tentei pegar a agulha mais fina que eu tinha, peguei umas linhas da minha avó, que tinha aqui em casa, e que nem eram linhas próprias para bordado. E eu lembro que na primeira vez que eu furei a folha, para mim tinha feito um furo muito grande. Falei, nossa, já estraguei, né? Aí em fração de segundos, eu falei, bom, mas isso é um teste, né? Eu não estou fazendo para ninguém, né? Uma encomenda, não é nada, então eu vou continuar. E aí eu fui continuando, e fui preenchendo, e aí foi dando certo. E aí surgiu o primeiro bordado. Mas aí foi tudo muito intuitivo. Aí eu lembro que depois disso, como eu tive dificuldade com essa agulha que, para mim, era mais fina que eu tinha, mas existem agulhas mais finas, eu fui na minha tia e falei, tia, a senhora tem algum tipo de agulha, uma agulha mais fininha e tudo mais? E aí ela me mostrou algumas agulhas, aí eu peguei uma agulha dela, falei, eu fui patrocinado pela minha tia, aí peguei uma agulha mais fininha, aí consegui fazer mais detalhes, consegui fazer mais camadas, aí eu fiz um outro bordado, que foi uma joaninha, ainda com uma linha que não era própria, porque eu estava no sítio, né, então fui aproveitando o que eu tinha lá. Aí depois que eu vim para cá, para a cidade, que eu comprei algumas linhas próprias para bordado e fui investindo mais, porque eu comecei a publicar e teve uma aceitação muito legal aqui, que o pessoal acho que daqui do estado não conhecia ainda, que era uma técnica muito recente. Pouquíssimas pessoas faziam. Na folha esqueletizada, é que cada tipo de bordado, cada técnica demanda de um preparo diferente. Então, na folha esqueletizada é outro processo. Inicialmente, eu encontrei folhas prontas, esqueletizadas, mas como eu senti necessidade de ter folhas com formatos e tamanhos diferentes, eu comecei a fazer o processo de esqueletização, que já é outro processo. Aí a pétala de rosa tem outro processo de secagem. As pinturas, antes de bordar, eu comecei a pintar na pena. Foi bem na época que eu estava testando os recortes em folha, e aí eu comecei a pintar em pena, que eu estava no sítio de férias, estava caminhando assim pelo quintal, no sítio da minha tia, e eu encontrei uma pena branca. E ela estava parece que estava iluminada, assim, estava muito branca. Aí eu falei, me despertou assim, falei, nossa, me deu a vontade de pintar aquela pena. E aí eu coletei ela e fiz uma pintura nessa vibe mais psicodélica, que eu sempre gostei muito de trabalhar com neon, e trabalhar com a luz negra. Eu achava muito interessante essa mudança que a luz negra faz, que ela causa nos trabalhos com tinta neon. Então eu fui nessa vibe, assim, começou com a pintura em pena, aí depois conversando com um amigo meu, que ele sempre me mostra algumas coisas de moda, de desfiles e tudo mais, aí a gente começou a conversar e ver essa ideia de fazer as pinturas nos insetos. Aí eu comecei com o besouro, depois pintei borboleta, aí o mais recente foi a pintura no escorpião, que foi todo um acontecimento, porque minha madrinha, que é a Jane Buffon, ficava super preocupada. Aí quando eu falei que ia pintar em escorpião, ela falou, calma, deixa eu falar com biólogos, deixa eu ver se pode, deixa eu ver se não é perigoso, e não sei o que, não vai fazer arte e tudo mais, ficou toda preocupada. Aí eu peguei e falei, tá. Aí eu conversei com um biólogo também, e fiquei alguns meses, assim, me preparando para poder pintar. Agora tem intervalo, até daqui a pouco. Não saia daí. Como falar com um deputado estadual sem ser por rede social? Você vai no www.al.ms.gov.br, depois clica no menu da direita, depois em deputados, depois em partidos, bancadas e blocos. E então vão aparecer as fotos de todos os deputados estaduais que nós temos. Você escolhe um dos deputados com quem você quer falar, clica na foto do deputado, eu vou escolher a Mara, que é a única deputada mulher, e depois vai aparecer o e-mail.
A retrospectiva do Fazendo Arte está de volta e agora você vai conhecer o trabalho do artista visual Apris Gomes, que gosta de pintar paisagens e criar espaços abertos e caminhos que apontem para o infinito e outras dimensões. Experimentos com figuras e florais, além de temas sacros, marcam a sua produção, como o mural Pantanal Imaginário da UFMS, num dos corredores centrais da instituição. Os desenhos estampados nas capas de uma coletânea indicada ao Prêmio Jabuti do ano passado e pinturas nas paredes de escolas públicas, alegrando o visual. Ele também integrou vários movimentos artísticos em Campo Grande, promovendo a interação entre arte e sociedade. A pintura, para mim, ela contempla toda a forma de expressão interior, né, da gente. Nela, na pintura, eu faço uma composição, encontro os tons, que são as cores mescladas, eu encontro uma forma de expressão que me completa bem. Então, por isso que eu acho que é uma forma de expressão completa para mim. Na trajetória da gente, a gente passa por vários caminhos, né? Quando a gente chega à maturidade. Quando eu cheguei na pintura, eu me encontrei e me sinto completo no que eu estou fazendo. A partir da pintura, como autodidata, eu consegui entrar na universidade, eu consegui ampliar os meus horizontes, eu consegui ter esperança de poder contribuir mais para mim e para as pessoas que estão ao meu lado. Então eu acho que a arte ela está para a vida da gente como um grande suporte, que esse suporte ele pode ser em todas as expressões. A arte é um grande suporte para a vida. A paisagem ela tem sempre um ponto de fuga, uma dimensão, uma perspectiva, né? E isso, para mim, é uma das primeiras coisas que eu consegui representar foi a paisagem. A partir da paisagem eu já pintei florais, já pintei figura humana, já pintei outras expressões também. Mas a pintura nada mais é do que a gente conseguir expressar o sentimento nosso, né? E a partir desse sentimento, do que você coloca em exposição na tela, você pode ser um transmissor de uma mensagem, que ela pode ser uma crítica, ela pode ser uma criação de um ambiente idílico, onde as pessoas possam se contemplar e se ver ali dentro, né? Acho que é mais ou menos isso que eu entendo da expressão da pintura. Eu costumo dizer que existem dois momentos que são importantes na minha vida. A vivência antes das artes visuais, porque a partir das artes visuais eu tive outra vivência. Após as artes visuais, a pintura especificamente, que eu era autodidata, por ela eu ingressei na Universidade Federal. E a partir da Universidade Federal a minha vida se tornou outra. Eu pude ter outros horizontes, a universidade abre portas para você que você não tem noção. E essas portas que foram se abrindo assim no sentido de conhecimento para a vida, vai transformando a gente, vai educando a gente de uma maneira melhor. E a nossa visão para o mundo é diferente, inclusive com relação aos nossos tratamentos para com as pessoas. A gente passa a ter um olhar diferente e passa a ter oportunidades diferentes também para a vida. Quando eu soube que tinha esse projeto, já faltava um dia para entregar o projeto. Então eu tinha pouco tempo. Mas aí eu fui na parede e a parede estava totalmente crua e foi assim como um estalo. Eu passei a mão na parede, fechei os olhos e veio aquela imagem que está representada lá hoje. Aí eu sentei no banquinho rapidão ali e fiz o desenho que eu imaginei. Fui para casa, passei a noite preparando aquele projeto que tem o esboço dele, né? Tem uma maquete. E no outro dia levei para apresentar para a universidade. E aí foi o que a gente conseguiu que fosse aprovado.
E quando você está pintando em público, você tem a participação do público em sua obra. Ela tem aquela interferência diária, né, que as pessoas vão circulando em torno de você e você vai só ouvindo as vozes das pessoas que vão passando. Eu acho isso interessante e acho que é uma coisa que sempre me motivou a pintura de tela em público também. Nunca tive grandes sonhos com minha obra. Eu acho que ela é uma obra simples, ela tem um objetivo de comunicação com as pessoas, de lembrar algo às pessoas, de mexer no imaginário das pessoas, que ela possa, através desse meio escolar também, motivar as pessoas no sentido de formação cultural, né? De interesse pela arte, de interesse não profissionalmente, mas também como um conjunto de coisas que ajudam a formar a sociedade. Acho que é fundamental a arte, ela está para a vida como uma ferramenta formadora da sociedade, no sentido de educação. Quando você insere a arte no ambiente escolar, no cotidiano das pessoas, você acaba contribuindo de uma maneira mais leve para a vida, né? Como já dizia pensador da Península Ibérica, dizia assim que a arte está inserida em toda a operosidade humana. A arte ela está dentro da vida do ser humano desde que o ser humano existe. Então, nesse sentido, eu digo que a arte ela está presente em cada detalhe da vida, em cada detalhe dos nossos espaços urbanos, dos nossos espaços da natureza. E a arte ela contribui muito no sentido de você tornar a vida, inclusive, mais leve. Vai além de renovar a esperança. Ela traz uma vida nova para as pessoas, ela contribui muito no sentido de você despertar para o lado positivo da vida. Lógico que existe na arte um cunho crítico e que também serve como formador da sociedade. A arte, como crítica também, ela também estabelece relações que se comunicam no sentido de educação e de formação também. Mas nesse período pós-pandemia, a arte pode ser uma grande ferramenta. Sinônimo de força e resistência à invasão estrangeira, os índios guaicurus inspiraram jovens artistas plásticos nas décadas de 80 e 90 a criarem um movimento cultural visando resgatar a identidade do povo do estado de Mato Grosso do Sul. O movimento Guaicuru foi um coletivo de artistas criado por Henrique Spengler e Adilson Schiffer. A efervescência do grupo proclamou a necessidade de valorizar a cidadania sul-mato-grossense, além de promover o resgate dos indígenas. Para celebrar esse movimento tão importante para Mato Grosso do Sul, além de Henrique Spengler, morto há 18 anos, a produtora cultural Caroline Garcia idealizou o projeto Unidade Guaicuru Viva, que consiste num site com a história do movimento Guaicuru e de Henrique Spengler, depoimentos e que oferece aos internautas exposição virtual de 69 obras de autoria de 21 artistas. A importância do movimento Guaicuru extrapola a arte. Isso tem muito a ver com a personalidade do Henrique Spengler, porque para ele, arte, história, meio ambiente, desenvolvimento territorial eram coisas que estavam ligadas, relacionadas. E ele atuava nessas frentes todas, né? Inclusive na frente política, e sobretudo das políticas culturais para o Mato Grosso do Sul. Então, para esses artistas não bastava mostrar o Pantanal, as belezas do Pantanal, mas sempre tinha um toque de crítica, um toque de alguma reflexão que abordava, como no caso das iconografias indígenas ou das obras do Jonir, em que ele colocava no couro do jacaré, né, um selinho para exportação, denunciando a caça de jacarés naquela época, ou então na Malha da Onça, né, do Adilson Schiffer, que se via uma gota de sangue, né, e assim como com os indígenas ali, compondo imagens que traziam algo além de mostrar o Pantanal, né, trazia o componente humano,
o povo tradicional originário daqui e reflexões sobre o que estava acontecendo nesse momento. Isso foi o que me chamou a atenção, primeiro, pela importância que foi esse movimento, pela quantidade de artistas, de pessoas, por um pensamento que foi produzido a partir desse movimento e, sobretudo, pelo fato de que, apesar de toda essa relevância, parece um pouco apagado. E foi por isso que eu resolvi trazer à tona, né, e dar um mergulho, uma pesquisa de campo, né, uma pesquisa cultural em relação a este momento histórico, a essas pessoas, para que a gente possa trilhar e escrever, né, a nossa história, que ela é escrita todos os dias. A saudação é para fazer justiça à memória dessa pessoa, né, dessa entidade que foi Henrique Spengler, que colaborou com tantos processos no teatro, nas artes visuais, na história, enfim, em diversas linguagens, né, no pensamento mesmo sobre o Mato Grosso do Sul. O Fazendo Arte vai para um breve intervalo e já retorna com o último bloco da retrospectiva. Para adaptar essa vacina. Desde o início da pandemia, o mundo inteiro se mobilizou para encontrar uma vacina capaz de nos proteger da Covid-19. As vacinas foram responsáveis por controlar inúmeras doenças, como poliomielite, sarampo, febre amarela e tantas outras, salvando milhares de vidas. E por que agora seria diferente? Desejamos, oramos, esperamos ansiosamente por esse momento que finalmente chegou. O início da vacinação. A pandemia não acabará do dia para a noite e a Assembleia Legislativa continuará trabalhando para aprovar as medidas e os recursos necessários que assegurem o bem-estar dos sul-matogrossenses. Até que todos sejam imunizados, na hora certa, é nosso dever manter os cuidados de higiene, usar a máscara e evitar aglomerações. Mais que uma dose de esperança, só a vacina pode proteger o nosso futuro. Agora, cabe a cada um fazer a sua parte. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. De volta, o Fazendo Arte de Janeiro faz retrospectiva dos programas exibidos durante 2021. E agora, você confere o trabalho da artista visual campograndense Lúcia Martins Coelho Barbosa, que há mais de 40 anos atua na área das artes plásticas em Campo Grande. Suas obras já foram expostas em diversos países e vão da abstração ao figurativo. E em 2016, ela criou o Múltiplo Ateliê, em que desenvolve trabalhos com artistas pesquisadores. Eu acredito que a pintura nunca foi um hobby para mim, ela sempre foi uma maneira de me expressar, né? Se eu estava triste, eu pintava, se eu estava alegre, eu pintava. Então, eu punha muito sentimento em tudo que eu fazia. Quando eu tive uma fase mais gestual, né? Em que eu usava mais o gesto do que o desenho, eu fiz isso durante uns 2 ou 3 anos. Agora, de vez em quando, eu volto na abstração. A árvore está presente no meu trabalho há mais ou menos uns 30 anos, assim como a onça pintada. Eu acredito que por eu ser uma artista do Centro-Oeste, eu tenho preocupações com o meio ambiente, eu tenho preocupação com a preservação da natureza, no caso, a onça pintada que há algum tempo atrás ela era caçada e provavelmente ela ia acabar, né? Eu comecei a fazer a onça pintada pensando exatamente na preservação da espécie. E hoje eu faço, além de pensar na preservação da espécie, eu faço porque eu acho um animal belíssimo, né? Eu acho a onça pintada um dos animais mais bonitos que nós temos. O Múltiplo Ateliê, como o nome já diz, ele não serve só para pintura, que é essa minha sala aqui, né, que é o lugar onde eu me recolho para fazer as minhas pinturas. Mas tem também uma cozinha experimental para o Paulo e tem uma sala de
de dança e yoga, que é da Inês e da Maria Elvira. Eu tenho um genro que é francês, né, o marido da Maria Elvira, e ele tinha contato com uma galeria perto de Montpellier, que é a cidade onde eles vivem. E eu recebi, então, convite dessa galeria, e Galeria La Cave, e essa galeria eu expus nela as onças pintadas. E faz mais ou menos uns 9 anos, né? E também, além da França, eu expus no Japão, eu expus no Paraguai, na Itália. Na Itália foi um grupo de teatro que estava visitando a Morada dos Baís, e aí eles precisavam de alguém que traduzisse para esse grupo para o italiano. Aí eles sabiam que eu falava italiano, aí eu falei com esse grupo, fiz amizade com eles, chamei para almoçar na casa dos meus pais, e a gente ficou trocando correspondência, e eles me convidaram para expor no Castelo Ruffo de Calábria, que é um castelo numa cidade chamada Scilla. Lá eu expus grafismo indígena e onça pintada. Então a arte, eu acredito na arte como poder transformador, né? Se você, como eu já falei, se eu estou triste, eu pinto, se eu estou alegre, eu pinto, se eu estou mais ou menos também. E eu acho que o exercício da arte faz o pintor estar cada vez melhor. Muito legal conhecer as histórias desses artistas incríveis, né? Espero que você tenha gostado. Consuma a arte produzida em Mato Grosso do Sul e prestigie os artistas regionais. Feliz Ano Novo!